Olá, eu sou Matheus e bem-vindo novamente ao nosso curso de componentes dinâmicos no SketchUp. Na aula de hoje, vamos estudar os atributos do campo desenho de forma. Então, já vou adicionar tudo aqui para adicionar os 3 atributos. Com o meu componente selecionado, você vai abrir a opção de componente, porque esses 3 atributos eles vão servir para fazer alterações na janela de opções do componente. Em Image URL, você consegue adicionar uma imagem ao seu componente. Você percebe que aqui na janela de opções do componente fica essa imagem aqui, né, que é mais ou menos uma imagem do componente original, né, quando eu desenhei ele estava nesse formato. Você pode estar substituindo essa imagem por uma imagem que você desejar. Essa imagem pode ser sua logo, né, seu logotipo, pode ser uma imagem de representação do componente que você criou ou qualquer outro tipo de imagem que você assim achar necessário. Eu tenho aqui subi aqui, tá? Em um site que você consegue subir imagens, né? Fazer o upload de imagens e subir aqui a imagem da minha logo, tá? Vou abrir a minha imagem em uma nova guia, vou selecionar o link dessa minha imagem que eu subi, vou vir aqui em Image URL, vou dar um Ctrl V e vou dar um Enter. Você percebe que aqui a minha logo está substituindo a imagem que ficou. Você percebe que ele está meio achatado, né? Mas você pode criar uma imagem aí mais ou menos para que fique visualmente mais bonito, né? Nesse caso, como é para um teste, eu deixei essa imagem assim mesmo, tá? Então você pode ir testando, né? Dar um ajuste aí na sua logo. Nesse caso eu preciso dar um ajustezinho na minha logo, né? Tá dando uma esticada aqui na minha logo, certo? Então aqui em Image URL você consegue adicionar um link, né, de uma imagem e vai substituir aquela imagem que estava visível. Aqui em Dialog você consegue determinar a largura que essa caixinha vai ficar e também a altura que ela vai ficar. Você percebe aqui, por exemplo, né, que elas já estão com valores aqui, tá? 345 e 560. Se eu esticar aqui, tá? Por exemplo, eu estiquei esse campo, deixei assim a opção do componente. Se eu fechar e abrir novamente, ela volta ao tamanho que foi definido aqui. Então aqui você consegue definir a largura dessa caixa e a altura dessa caixa por padrão. Então se eu botar aqui, por exemplo, tá? Que eu quero uma largura de 400, ela já se ajustou aqui automaticamente. E se eu botar que eu quero uma altura de 700, ele já se ajustou aqui automaticamente. Então, nesse campo de desenho de forma, você consegue determinar a forma dessa janela, né, que é onde vai ficar todos os menus de interação com o nosso componente, que vão ficar visíveis aqui. Você consegue colocar uma imagem, pode ser sua logo, pode ser uma imagem representativa do componente, ou o que você assim achar melhor. E você consegue também determinar a largura e o comprimento da janela de edição do seu componente. Isso significa que o usuário não pode editar depois, por exemplo, ele não pode fazer isso aqui? Não, ele ele sempre vai poder. Mas sempre que ele fechar a janela e ele abrir novamente, ela vai estar com esses valores determinados aqui, né? Ah, eu não quero utilizar, não acho necessário isso. Simplesmente você deleta aqui e deleta aqui. Então, você decide se ele vai ficar com o padrão do próprio SketchUp, né, que é essas medidas aqui, essas proporções, ou se você quer uma proporção personalizada. Então, por esse vídeo é isso, né? Não tem muito mais o que explicar aqui. Valeu e até uma próxima.